Pronto. Então, começar a gravar aqui, pessoal. Primeiro, boa noite a todos vocês. Hoje, a intenção é falar sobre Bitcoin, tá? Vamos falar sobre outros assuntos também, mas vou dar ênfase ao Bitcoin, tendo em vista a queda dos últimos meses. Meses nada, né? Mês, né? Porque mês passado a gente estava vendo um recorde do Bitcoin e vou falar um pouco sobre isso. Esse slide aqui, eu já apresentei ele em agosto, eu coloquei ele propositalmente, esse primeiro slide aqui, justamente porque é a mesma mensagem que eu falei lá em agosto, né, que eu enxergo dessa forma, tá? Então, ó, eu coloquei naquela época lá, será o que que serviria? Uma proteção, uma aposta, né, ou uma necessidade. Então, hoje eu vou tratar exatamente sobre isso. A primeira pergunta que eu já antecipo é por que que o Bitcoin está em queda, né? Então, para quem não acompanhou, o Bitcoin ele chegou a bater 120, quase 126 mil, e depois disso ele veio caindo. Eu cheguei a avisar lá no grupo, inclusive, que eu estava comprando, na verdade eu vendi a 120 e voltei a comprar em 107, depois caiu para 103, fiz um novo aporte. Aí quando caiu abaixo dos 90, eu fiz um novo aporte em 97 mil. E terça-feira, ontem, não, anteontem, eu comprei a 93. E hoje está, nesse exato momento, se eu não me engano, estava 89. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar para vocês. Está agora, nesse exato momento. Opa, o que aconteceu que eu fiz aqui? Deixa eu logar aqui. Saí sem querer. É, que ele está em reais. Bom, em reais ele está dando 468 mil. Em dólar, ele. Deixa eu mudar para dólar. Ele, a conta do aplicativo foi atualizar bem agora. E, deixa eu entrar pelo Google mesmo. Bitcoin. Só para eu dar um panorama para quem, porque essa live vai ficar gravada, então para quem entrar depois, eles já darem uma olhada e aí já vão ver dólar americano. Eu tô falando em dólar, tá? Em dólar americano. Então, 87 já caiu mais um pouquinho, tava 89 hoje à tarde, 87.800, tá? Ou seja, já caiu 10 mil pontos desde o meu penúltimo aporte. E por que que isso está acontecendo, né? Então, eu coloquei aqui basicamente 4 pontos gerais que estão acontecendo. Tem outros porquês, mas primeiro, o mercado global está com humor negativo e muita gente, muitos holders fizeram vendas ali depois dos 110 mil, tá? Então, isso fez com que o mercado de cripto visse grandes holders vendendo, isso traz medo, e as pessoas também começaram a vender. Tem também o fato da incerteza de juros dos Estados Unidos, essa questão toda é, de taxas e questão do próprio governo Trump, né, sobre como a gestão Trump vai ser daqui para frente. E o Bitcoin começa a demonstrar, né, um comportamento de ativo de risco, né? Não que ele nunca não tenha sido, ele sempre foi um ativo de risco. Tanto é que quando a gente montou a nossa carteira, aqueles exemplos de carteira que estão lá nas aulas, a gente sempre recomendou 10% estarem nesse tipo de ativo. Sendo, pode falar, Igor. Então, tenho uma dúvida
sobre esse ponto que você trouxe sobre essa incerteza macroeconômica por conta dos juros dos Estados Unidos, né? Aham. O pessoal, eles não deveriam estar exatamente comprando Bitcoin por conta dessa incerteza, porque, tipo, querendo ou não, o Trump, ele tem muito poder ali sobre o dólar e tal, né? Mas, Isso. tipo, o Bitcoin, o lastro dele não é justamente esse, tipo, ser descentralizado de organizações governamentais? Então, o que acontece? Eu ia abordar esse ponto um pouco mais para frente. Deixa eu ver se é o próximo slide aqui. É, eu ia falar mais sobre quando eu falasse do melhor momento para comprar. Mas já antecipando, o que acontece? Inclusive, esqueci, eu ia colocar uma imagem para vocês nessa apresentação hoje à tarde, e deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês essa imagem aqui do The Economist, como que é o nome? A revista, né, que fala The Economist. Deixa eu salvar ela aqui, a imagem para vocês. Dá um print mesmo, para eu poder mostrar aqui para vocês. A revista The Economist saiu com essa imagem aqui. Será que vocês vão conseguir? Eu vou mostrar para a câmera, que daí é mais rápido. Para que ver se vocês conseguem. Que fica ao contrário, né? Bom, eu vou mostrar depois essa capa, vou mandar lá no grupo, mas é basicamente uma imagem aqui de guerra, tanque de guerra, explosão, coisas nuclear, ou seja, ele coloca assim, o mundo, the world ahead de 2026, né? Tipo assim, o mundo a partir de 2026, ou à frente de 2026, como seria, né? Aí aqui vários robôs, um, um, um cérebro ligado num computador. Eles fizeram um negócio assim, tipo, como se fosse uma coisa negativa, mostrando um futuro caótico, né? Isso gera o quê? Isso gera incerteza, gera medo. E o senso comum, ele não leva em consideração o óbvio, Igor. Não sei se você lembra de uma aula lá, quando eu mostrei a capa The Economist e mostrando o Cristo Redentor saindo como se fosse um foguete. Você lembra disso, não? Lembro, lembro, Não? Sim ou não? O lembro sim. que eu falei naquela aula? Eu falei assim, cara, quando o senso comum vê tudo muito bom, é porque já era, já foi. Lembra disso? Ou seja, mais uma vez, a gente vê que o senso comum está vendo catástrofe, vai estar vendo, tipo assim, só lado negativo. E ele não olha o óbvio, que é o que você falou. Cara, se o governo Trump ele tem tanto poder de influência direta, tanto sobre o dólar, tanto contra o Bitcoin, porque ele falou que o desejo dele é transformar o tesouro americano em Bitcoin, em lastro de Bitcoin, o que vem a acontecer? Se isso realmente vier a acontecer, cara, o Bitcoin no outro dia vai a US$ 200.000. Isso é fato. Por quê? Porque imagina o Tesouro Americano sendo lastreado em Bitcoin. Você entende, Igor? Mas nesse momento, o senso comum ele esquece do óbvio, vamos por assim. Ele vai pro medo, ele vai pro vamos dizer assim, para as influências, entendeu? Isso é perfeitamente normal. Por quê? Porque as pessoas, muitas delas, não sabem o que estão fazendo. Aí você pode falar assim, ah, mas beleza, e os holders, né? Vamos lá. Talvez você pode indagar isso, né, Igor? Tipo assim, vamos dar um pause. Você entendeu essa minha explicação breve do sentimento comum? Sem ser, assim, sem ser o que você disse, tipo assim, ou não? Sim, é tipo a manada, né? Isso, o efeito manada, exato. É isso aí. Ou seja, o brasileiro médio, ou o normal, né? Nem brasileiro, porque aqui a gente está falando de Bitcoin, então é o mundo inteiro, então a pessoa comum
normal, ela está indo pelo que os outros estão falando. Entende? Então, o que está sendo falado é isso: caos, terror, medo, incerteza. Automaticamente. Aí eles veem pessoas grandes vendendo, entendeu? Ele fala assim, cara, tá. Aqui, ó, que foi o que eu falei aqui, ó. A venda de holders do longo prazo vendendo, incerteza macroeconômica. Aí o Bitcoin começa a se comportar como um ativo de risco, né? Não que isso aqui é dado comum. E uma correção técnica forte após um topo histórico, sendo que a gente teve um halving, né? Vocês lembram da última vez que eu falei sobre isso? Não? Acho que o Rodrigo estava. Não sei se o Igor estava. O João também acho que não estava. O Zé, eu não sei quem está mais para os outros alunos que estão aí. Mas é, o que isso implica? É o efeito manada, né? O senso comum, vamos dizer assim, o senso comum tá nessa ideia. Aí agora eu já vou passar para o próximo tópico, é o melhor momento para comprar? Bom, vamos lá. A gente investe para longo prazo, né? Essa é a nossa teoria, né? O que a gente vê nas aulas lá, e eu sempre falo para vocês, não pense em 2026, não pense em 2030, é lá para 2035, para frente, para a gente usufruir disso, né? Lógico, estou falando de partir de hoje, né? Aquilo que a gente já comprou dos anos anteriores, a gente já sabe que a gente vai avaliar com 10 anos de carteira. Mas, quando a gente olha para esse momento agora, a gente tem que entender o porquê nós viemos para esse ativo. Por que eu comprei Bitcoin? Por que eu estou comprando Bitcoin? Ou por que eu deveria comprar Bitcoin? Ou por que eu não deveria comprar Bitcoin? Quando a gente olha para isso, né? Aí eu volto para o entendimento lá das primeiras lives que eu comecei a falar sobre criptomoedas, que eu falei assim, pessoal, nós precisamos ter parte da nossa carteira em criptomoedas. Logo que acabou a terceira turma, não sei se o Rodrigo vai lembrar, não sei se você vai lembrar também, Igor, que eu falei assim, pessoal, vamos começar a focar nisso. Que foi aquela época, Rodrigo, que você começou a me perguntar bastante, falou assim, Natan, eu quero entrar, mas eu não sei nada. Lembra, Rodrigo? Lembro sim, Natan. Pois é. Naquela época a gente estava vendo o Bitcoin na casa dos 90, ou seja, nessa época aqui. Isso já vai fazer 2 anos, mais ou menos, se eu não me engano. Não é? Sim, Ou uns seja, a 2 anos gente, aproximadamente. a gente voltou 2 anos no tempo no Bitcoin. Então, se a gente considerar a parte de como investimento de longo prazo, sim, é uma oportunidade. Ponto. Até aí, alguma dúvida? Bom, tem risco? Com certeza, tá? Aí eu vou voltar para a pergunta do Igor. Igor, né? Se, vamos lá, se eu sou o Trump, agora vamos colocar no outro lado, se eu sou o Trump, ou se eu sou o Elon Musk, ou uma pessoa que tem influência direta sobre o Bitcoin, ou sobre palavras que vão influenciar diretamente o mercado de cripto, né? Você, né, vendo que o Bitcoin estava indo para um topo histórico, foi para um topo histórico, e você tem planos de ter cripto como fonte de tesouro, né, vamos por assim, ou de validar uma moeda descentralizada, você ajudaria ela a subir ou faria com que ela caísse para você ter o máximo de oportunidade e então depois falar, olha, pessoal, ó, não, veja bem, a gente achou que não ia dar certo colocar o tesouro como Bitcoin por conta que teve ataques hackers aí, então a gente começou a desconfiar, mas a gente já viu que foi um erro pontual e nós vamos fazer isso. O que você acha, Igor? Vamos voltar para a sua pergunta lá, para o raciocínio. O que você acha que ele faria? Você faria, né? O que você faria se você fosse uma dessas pessoas?
Agora, o Igor sumiu aqui para mim da tela. Não sei se ele caiu. Bom, você, Rodrigo, vamos lá, que eu estou vendo você aqui na tela. Vou perguntar para você. Boa. Repete aí a pergunta, por favor, Natan. Se você fosse um cara influente, né, um Elon Musk da vida, um Trump, e você já sabe a sua intenção, você fala assim, ó, eu já declarei que eu quero transformar o Tesouro Nacional em criptomoeda, mas aí você vê a moeda subindo muito, né? De repente, você vê que ela começa a cair. Você faria declarações para ela subir de volta ou você aproveitaria para ela cair mais? Bom, vamos parar por aí. Qual seria a sua ideia? Eu aproveitaria para ela cair ainda mais. Exatamente. Exatamente esse é o raciocínio de quem vai comprar, de quem quer comprar, de quem quer ver, quem já tem uma estratégia pronta, que é o caso deles, de pessoas que entendem o Bitcoin como uma moeda que vai se valorizar muito ainda. É isso que eu vejo. Então, eu acredito que vai ter uma queda maior. A gente não sabe até quando. Tem o risco de cair? Tem o risco. Eu estou comprando. Cada vez que cai US$ 10.000, eu vou comprando. Estou comprando. Então, eu comprei lá em 107, comprei em 103, depois comprei em 97, depois comprei em 93. É que agora eu não tenho mais de onde tirar. Mas ó, mês que vem, a hora que virar, e eu tiver os dividendos para aportar, vou aportar nos 80 e poucos, se tiver ainda, que eu acho que não vai durar tanto. Eu acho que vai fechar o ano na casa dos 90 e alguma coisinha. E ano que vem vai ser o ano de loucura, loucura, tá? Por quê? Vai ser em base dessas declarações. É ano de eleição em vários países, não só aqui no Brasil. É ano de eleição. Vão ser discutidas, né, a situação lá de Gaza, etc. Tudo, ou seja, Trump vai estar diretamente o tempo todo inquietando lá aquela situação lá, mais a guerra da Ucrânia, etc. E o que eu vejo, né, é entender que quanto mais cair, mais as pessoas que têm estratégia vão começar a aportar mais, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, Natan, pode falar, é o Rodrigo falando aqui. E pode esse falar. curso seu, cara, o curso que você disponibilizou para gente, né, com muita profissionalidade da sua parte, ele é tão fantástico quando ele fala de a gente ter parte dos nossos aportes de 10% em criptomoeda, porque eu estava dando uma olhada os países que retêm valor de criptomoeda. E a criptomoeda, eu não faço um investimento em criptomoeda pensando em lucratividade, em valorização. Eu tenho a criptomoeda como uma reserva de valor. É uma Uhum. moeda descentralizada, igual você está falando, que está valorizando. E os países são Estados Unidos, China, Reino Unido, Ucrânia. Então, assim, esses países, dentro do que você acabou de colocar para a gente aí, com certeza, nesse momento, eles estão aumentando a reserva de valor deles. Exatamente. E aí a Exa sardinhada, né, que não estuda, não faz o curso e não tem o conhecimento, eles vendem, igual você falou no início da live. E até deixa passar essa oportunidade, porque de fato é muito ruim você ver um patrimônio derretendo. Mas é intencional de quem domina, né? De quem tem uma maior reserva de valor. E um outro ponto que você já deixou bem claro para a gente, que eu acho fantástico também, é a porcentagem que a gente deve ter de criptomoeda para a gente sobreviver economicamente no futuro. isso. Você já deixou bem claro isso para a gente. Então, assim, não é para desespero. É sim uma manobra que eles estão fazendo, e eles estão fazendo sim essas reservas de criptomoedas, né, mais especificamente Bitcoin, e com certeza, igual você falou, no futuro, lá em 2035 ou mais, essa moeda ela vai estar muito mais forte do que hoje e às vezes quem não fez investimento vai ter perdido uma oportunidade. Só reforçando, Rodrigo. Todo mundo deveria ter pelo menos 0,1 Bitcoin. Hoje, 0,1 Bitcoin tá R$ 40.000. Então, assim, não é. Ah, é um valor considerável? É um valor considerável, mas é atingível. Há pouco tempo atrás era R$ 60.000, porque o Bitcoin estava com 600 mil.
Ou seja, quanto menos ele está valendo, mais fácil você ter essa porcentagem, essa quantia de Bitcoin para você sobreviver, né? Para você, se a Bitcoin se tornar uma moeda, que eu acredito que vá, né? Se tornar uma moeda mundial, se você não tem pelo menos 0,1% de Bitcoin, você não vai conseguir fazer nada, né? Então, ou seja, se você tiver isso pelo menos, e a moeda virar uma moeda internacional, você vai ser uma pequena porcentagem da população mundial que vai conseguir fazer alguma coisa, tá? Eu não vou explicar aqui o mundo Bitcoin, tá? Porque não é a intenção hoje, mas aquele livro que você disponibilizou, PDF, eu não lembro, porque eu estou vendo o Oséias aqui, o Oséias da turma 4, tem outros alunos da turma 4 que nem estão no grupo. Dos alunos da turma 4, eu acho que só 3 entraram no grupo. Inclusive, eu fui mandar mensagem para eles que ia ter a live. Perguntei se eles não iriam entrar no grupo, a maioria não passou do primeiro módulo ainda. O pessoal comprou, entrou na turma e não assistiu às aulas. Inclusive, Oséias, concito que vocês assistam às aulas e participem das lives. E se não for o assunto, como é hoje, né? Depois mandem as perguntas dos módulos, né? Os módulos iniciais ou módulos sobre renda fixa, sobre renda variável, que a gente faz live sobre isso também. Final do ano, ou dezembro, ou janeiro, eu quero fazer uma live genérica, assim, que eu falo geral, generalizada, falar sobre todos os ativos, tá? Eu acho que talvez eu faça em janeiro, tá? Porque dezembro para mim vai ser um pouco corrido. Não sei se alguns acompanharam, eu fiz um bate-volta lá em Rio Bonito, né, do Iguaçu, lá onde teve o tornado. Fui lá ajudar. Então, isso aí muda a minha rotina, mas eu quis ter essa participação, quis colaborar de alguma forma. E devo voltar lá, porque o negócio vai demorar um prazo maior do que a expectativa. Então, eu vou estar dezembro desempenhando isso. Também vou pegar umas férias e devo ir para casa dos meus avós. Então, talvez eu não sei se dezembro eu vou conseguir fazer live, tá? Se eu conseguir, a gente vai fazer em dezembro. Mas já deixo adiantado que em janeiro eu quero fazer uma live geral. Então, ou seja, Zé, se você não está em dia com as aulas, aproveita esse mês de dezembro aí para assistir o máximo de aulas que você pode. Eu não sei também se tem outros alunos, porque aqui está aparecendo só o João, a Rose, o Igor, só os que estão aparecendo aqui. Aí depois some da tela aqui. Bom, voltando para o assunto, tá? Então, né, vocês que já têm um pouquinho de conhecimento do que eu venho falando, conforme o Rodrigo falou, eu recomendo que vocês comprem, tá? Comprem. Ah, Natan, mas e se cair mais? Compre parcialmente, igual eu coloquei, ó, deve entrar, não, entrada parcial é mais prudente que a win. Não pega tudo e coloca agora, tá? Apesar que tá um momento bom, tá abaixo de 90 mil, mas não coloca. Se você tem R$ 1.000, coloca 500 agora, espera mais um pouquinho, semana que vem, vê como que tá, coloca mais 500, que foi o que eu fui fazendo. Eu fui colocando de pouquinho em pouquinho, entre aspas, porque foi vencendo alguns ativos que eu tenho e eu fui aportando, tá? Compra, Rose, aproveita e compra, tá? Abram contas, quem não tem corretor ainda, tá? Aproveitem para abrir. Eu tenho conta tanto na Coinbase quanto na Binance, tá? Então, na Binance eu deixei somente Ethereum e na Coinbase eu coloquei todos os meus Bitcoins. Na verdade, as compras, né, de Bitcoin lá, porque meu pai ainda não veio, daí eu já falei sobre isso, sobre ter uma cold wallet. Baixa o aplicativo, tá? Não comprei um Bitcoin não, Igor. Na verdade, eu fiz compras, eu estava comentando com um colega, eu fiz compras generosas, né? Eu fiz um aporte grande nos 107 mil, que eu me arrependi, que foi uns R$ 50.000 que eu mandei para lá. Depois eu mandei mais uns 20 e poucos mil. Aí eu fui mandando aí 15. Os dividendos que foi caindo, fui mandando esses aportes aí. Aí acabou que agora, final, esse mês já foi tudo. Isso, a Binance é uma boa corretora, tá?
eu tirei da Binance e mandei para Coinbase? Porque quando eu vou para os Estados Unidos, a Binance não funciona lá, tá? E às vezes a gente pede oportunidade. Eu pretendo ir agora, então aí às vezes eu tô lá e não consigo comprar. Daí eu falei, não dá para ficar às vezes um mês ou um tempo lá e não conseguir comprar, né? Ainda mais num período assim que tá caindo, né? Não dá não. Aí eu falei assim, eu tenho que ter uma corretora que vai funcionar nos Estados Unidos. E a Coinbase, por ser americano, com base americana, ela é aceita. A Binance não é aceita nos Estados Unidos, tá? Só por isso. Mas eu tenho a Binance e tenho ativos, eu tenho Ethereum na Binance, tá? Que eu me lembro lá, eu tenho um Ethereum completo, que eu lembro que eu comprei quando estava $1.000, agora se não me engano está 4.000 ou 5.000, não lembro. E comprei uns pouquinho de cada lá das outras. É isso. Se eu não me engano, é um Ethereum que eu tenho, ou dois, ou 10. Eu não lembro. Eu comprei fechado, assim, um bloco, assim. Foi um ou foi 10, eu acho. Não lembro, mas tá lá. E aí o Bitcoin, como eu vou passar para minha Cold Wallet, eu mandei lá para Coinbase. Vamos continuar. Vamos ter aqui apresentação. Aqui eu trouxe essas informações importantes, tá? Que são os níveis técnicos, que eu peguei com base no gráfico, tá? E também fiz uma pesquisa, fui questionar se é isso mesmo. Já alguns de vocês já sabem como que a gente faz isso, né? Mas basicamente é traçando linhas de suporte. Então aqui tem uma resistência em $114.000. Eu sempre vou falar em dólares, tá, pessoal? Porque quando a gente fala de criptomoedas, o assunto normalmente vai falar em dólares. Então, quando a gente fala em reais, perde a referência e a gente fica. E também porque o dólar agora está um valor, daqui a pouco muda em reais, né? Então, assim, o fundo do ciclo possível é 60 mil ou 80 mil. Eu acredito no 60, para ser bem sincero, mas espero ter dinheiro quando chegar lá. Mas o suporte crítico é esse daqui, tá? Vou falar agora dos cenários para o final do ano e para o ano que vem. Uma grande porcentagem acreditando que vai ter uma recuperação de 120 a 130 mil logo no início do ano que vem. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que isso aqui talvez seja lá para o final do ano que vem. Tem um cenário otimista que acha que chega até 140 mil logo no início do ano. E tem um cenário aí que o pessoal acredita que ele tenha perda do suporte de 90 mil e chegue a 60 mil ou 80 mil, tá? Eu sou mais desse cenário aqui, tá? Por quê? Dentro de tudo isso que eu falei, porque eu acredito que quem está lá em cima e quem está no universo cripto tem que dar uma forçada de barra agora, porque realmente a intenção não era, pelo menos assim, até o que eu tinha acompanhado, não era que esse ano tivesse batido 120 mil, foi até 126 mil, não era essa a intenção, ou seja, extrapolou os cálculos, então o pessoal meio que está tentando controlar isso, para poder realmente articular uma alta absurda aí para os próximos anos. E eu acredito que chega a $200.000. Então a gente está falando aí de dobrar o patrimônio em pelo menos aí eu acredito 2 anos. Podem anotar isso, tá? Eu acredito, sendo bem sincero. Então, ou seja, se vocês virem o Bitcoin a $60.000 e você não acreditar que se você comprar, o que você comprar em $60.000 vai triplicar praticamente, né? Na verdade, mais que triplicar, porque se bater 150 já vai ter triplicado. Quadruplicar quase. Então, desistam do ativo, tá? Mas não lamentem quando ouvirem que o Bitcoin bateu $200.000. Não chorem, tá? Não adianta chorar depois. A gente já falou isso para outros ativos. Inclusive, tem aluno meu que eu conversei no dia que eu comprei. Terça-feira eu falei para ele, ó, nossa live.
Inclusive, ele não tá aqui, mas deixa, vou dar uma bronca nele. E eu falei assim, aí ele veio falar assim, nossa, qual que foi o ativo que ele falou, que tá na nossa carteira? Ele falou assim, cara, deu 180%, tô 100%, 180% de lucro eu não lembro se era Sanepar, o que que é que ele falou? Acho que foi Sanepar. Aí eu falei para ele, cara, a gente monta a carteira para isso, não é para perder. Não é para perder. Daí ele, pô, mas Banco do Brasil, eu falei assim, calma, calma, você tá. Banco do Brasil não é o momento, a gente sabe o que está acontecendo. Então tem que entender o ciclo do ativo. O ciclo do ativo. Aí eu falei para ele, calma, Banco do Brasil é ano que vem você vai me agradecer. Mas vamos lá. Entender essa parte aqui, tá? Quem não tem, a Rose falou que não tem, Rose, abre sua conta na corretora e vá separando aí 10% do seu patrimônio para colocar lá, tá? Porque você vai me agradecer. Daqui 2 anos, 3 anos, você vai falar assim, Natan, como eu não coloquei antes? Por que eu não vendi o carro e coloquei lá? Calma também, não é assim. Mas o sentimento é esse. Depois que passa, a gente queria ter feito mais. E para lembrar para vocês, ó, Bitcoin é oportunidade, mas existe o risco. Sim, sempre vai existir o risco. É um ativo de risco, tá? Abre lá, Rose, tá? Não existe momento garantido, nem melhor momento, tá? A gente se baseia num pouquinho de experiência que a gente tem e nos cenários. Igual eu falei naquela aula lá, que eu mostrei várias capas de revista mostrando, e eu falava, quando começa, aí eu fui ver a capa da revista aqui, que foi essa que eu mostrei para vocês, vou mandar lá no grupo. A previsão é catástrofe, ou seja, se eles já estão prevendo catástrofe, é porque já está o sentimento comum já é esse. Então é hora de aproveitar, tá? Porque depois já passou o tempo. Lógico, a gente está falando de Bitcoin hoje, mas lembre-se que tem que ter disciplina e diversificação na carteira de vocês. Mantenham os aportes de vocês. Sempre com um horizonte no longo prazo, tá? Porque essa é a maior segurança que a gente pode ter. Pode deixar, Rose, vou mandar lá. E por fim, essa é uma frase que vocês sabem que eu falo sempre. O melhor momento para começar a investir foi ontem, o segundo melhor momento é hoje, né? Então, tudo que a gente faz começa com o primeiro passo, tá? Então, Rose, hoje pode ser o primeiro passo. E no mercado de cripto, não tem mercado fechado igual o Bolsa de Valores. Então, se você quiser abrir agora, Rose, sua conta, ativar ela, hoje mesmo você já consegue comprar, tá? E aqui, né, a gente sempre coloca essa informação, porque vai ficar gravado isso aqui, então, todos os tipos de investimento envolvem risco, né? Então, nenhuma rentabilidade passada garante rentabilidade futura, nem ganhos futuros, e sempre buscando orientação, tá? Sempre tá com dúvida? Vem falar comigo. Natan, não sei como é que eu vou fazer, não sei como é que eu faço aqui, tá? Não clique em qualquer link que pessoas mandam lá no Instagram, WhatsApp. Ah, abre nessa conta, faz isso. Já teve aluno aí que caiu em golpe, tá? Mandou dinheiro lá para a corretora de criptomoedas, depois passou a chave para a pessoa. Não existe isso. Eu nunca vou pedir a chave de vocês. Eu nunca vou pedir dado nenhum de vocês. Nunca, nunca. E nunca vou fazer nada por vocês, tá? Além de ser antiético, eu não posso mexer com o dinheiro de vocês, tá? O dinheiro é de vocês. Tudo no curso, e eu sempre falo isso, é para dar autonomia para vocês decidirem o que é melhor para o dinheiro de vocês. O que eu faço sempre é entregar o melhor conteúdo e o que eu faço que deu certo para mim, para que vocês apliquem isso na vida de vocês. Eu não vou poder, nem posso, né, pegar algo de vocês e mexer e falar assim, não, passa a sua senha, que eu... Não existe isso, tá? Não existe isso. Se alguém recomendar isso ou fizer isso com vocês, com certeza é golpe. Gente, era isso que eu tinha para apresentar hoje. É rápido mesmo, era para ser algo prático, direto, para que vocês já tenham um norte. Aí, às vezes, alguns vão receber 13º, não sabia onde que eu devo aportar. Acho que esse momento é um momento ótimo para você ter criptomoedas, tá? Vai cair? Vai cair.
Ah, Natan, então eu espero. Não sei, porque pode ser que você não pegue esse momento, tá? A maioria das quedas ocorre de madrugada. Então, às vezes, você não vai conseguir comprar na hora que o ativo cair. E aí, quando você se der conta, já está lá em cima de novo. Eu comprei hoje de manhã o 10º todo. Excelente, ó. É isso aí, tá? Investir sempre vai ser a melhor decisão para o nosso futuro. Pessoal, Bitcoin pode cair, isso é igual horóscopo, Igor. A gente fala tudo, pode subir, pode cair ou pode ficar parado, todas as opções. Bom, gente, boa noite. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta, quer falar? Acho que aí, se cair aqui, porque para mim tá dando essa conta aqui, é a Free. Se cair, a gente abre um novo link só para as perguntas. Se não tiver, a gente encerra hoje aqui mesmo. Que pergunta não, Natan, mas só um complemento assim.